final de BBB 20. Boninho ouviu as nossas preces e adiou a final do BBB, fiquei muito feliz. Agora vai ser no dia 27, então a gente ganhou uma semaninha a mais aí de BBB, né, pra alegrar nossa quarentena. E já que a gente tá nessa reta final, decidi fazer um vídeo com os momentos mais icônicos da história do BBB. Eu reuni aqui 15 momentos, mas tem muito mais, é lógico, então com certeza vai ter coisa que vocês vão falar: ai, Foquinha, você esqueceu disso, ai, Foquinha, você esqueceu daquilo. Eu selecionei 15, não dá pra botar tudo não. Mas vocês podem adicionar também, claro, momentos que vocês também gostam, que também marcaram. Bom, mas vamos lá então. E antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, o que você tá esperando? Se inscreve aí, meu anjo. Então bora pro nosso top 15 momentos icônicos do BBB em ordem cronológica. O primeiro grande momento do BBB só pode ser um: Bambam e a boneca Maria Eugênia. Não tem como, já é um clichê, mas não tem como não lembrar desse momento histórico do primeiro BBB. Na primeira edição rolou um momento que o participante Kleber Bambam montou uma boneca feita com material de sucata que tinha na casa. E o que era pra ser um momento de descontração acabou virando um apego pro Bambam dentro do programa. Ele se apegou muito a Mareu, como ele chamava, se apegou mesmo a ela como se fosse uma pessoa. Só que chegou num momento lá que a produção pegou de volta a Mareu. Acho que eles não deram muita bola, tá? Ah, vamos pegar aqui as coisas de volta, né? Já deu a brincadeira lá. Só que, gente, o Bambam ficou mal. Quando ele percebeu que a Maria não estava mais no programa, ele ficou desesperado, foi até o confessionário soluçando, ele tava chorando muito, desequilibrado, e pediu, por favor, para que devolvessem a Mareu, que não era só um boneco. Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém. E aí eles devolvem a Mareu pra ele vai lá no depósito, pega a Mareu e ainda fala: tá faltando a cabeça. E aí ele venceu o BBB e a Mareu tava do lado dele na hora da vitória, óbvio. Quando o Bial anunciou que ele era o vencedor, ele deu um selinho na Mareu, é um momento muito icônico também. Outro momento icônico foi no BBB 2. Há 17 anos, Tina importunava o povo dentro do BBB, batendo panela no meio da madrugada, porque ela não gostou que foi indicada ao paredão. Foi tão icônico esse momento que eles colocaram como monstro agora no BBB 20, que o BBB 20 é a grande edição de homenagem à história do BBB. E aí teve o monstro que foi dado a Bianca e a Mari, que elas interpretaram a Tina. Mas teve outro momento icônico da Tina, que foi uma das maiores tretas da história do Big Brother, que foi entre ela e os outros participantes. Foi o momento que ela tava arrumando a sua mala pro paredão e aí ela deu falta de um boné. E ela tinha certeza que quem pegou o boné pra desestabilizar ela foi o Fernando. Aí ela foi até a hidromassagem onde estavam os meninos e falou: eu dou 10 segundos pra esse boné aparecer. E aí não deu outra, gente. Nesses 10 segundos ela foi no quarto amarelo, pegou a roupa de todo mundo, jogou pro alto, tirou o lençol de todas as camas, fez a maior zona. E aí, claro que todo mundo ficou puto. O Fernando, o Fabrício e o Jefferson pegaram as malas da Tina, jogaram na piscina. E teve aquele momento também que o Fernando foi chutar a mala da Tina e caiu no chão. E a Tina ficou rindo da cara dele. Nossa, foi a maior treta. E ainda a Tina acusou o Fernando de agressão pra produção do programa. A produção analisou as gravações, as imagens e decidiu que não teve agressão. Ela foi eliminada e, inclusive, o boné nunca apareceu. Eu tenho certeza que ela escondeu esse boné pra causar essa treta. We are Silver. A melhor cantoria da história do BBB é de Solange no BBB 4, durante uma prova de resistência. Não tem como não lembrar desse momento da Sol cantando We Are The World, na sua própria versão We Are No War. We are no war, we are no silver. Esse momento foi relembrado também no BBB 20, no monstro dado a Thelma e a Flyslane, que reviveram o momento Yar no War. Solange, ícone. Tiveram muitos triângulos amorosos e muitos casais icônicos no BBB, dá pra fazer um vídeo só disso, mas eu quis destacar aqui Alemão, Siri e Fanny no BBB 7. Eles protagonizaram um triângulo amoroso, só que sem beijo, né? Alemão, que ganhou aquela edição, era o boy embuste, né? Mas tinha aquela pegada meio fofa, que a galera caía. Ele ficou com a Fanny, mas ele engatou um romance com a Siri, a Iris. E aí rolou aquela coisa. Com a Fanny era uma coisa mais, né,
sexual, uma coisa mais de pegação, e com a Siri é uma coisa mais amorosa. Com a Siri não rolou beijo. E aí os três criaram uma amizade entre si e se tornaram esse triângulo amoroso que era muito divertido. Até que a Fanny saiu do paredão e Alemão e Siri engataram de vez um romance bem bonitinho. E aí eles protagonizaram cenas muito fofas, mas não rolava beijo. A Siri era aquela menina toda inocente, toda fofa, ela tinha saído de um relacionamento de 10 anos. Ela falava isso muito pro Alemão e o Alemão respeitava ela. E aí eles caíram no paredão juntos. Os dois, que foi muito sofrido pra todo mundo. E aí quando ela saiu, o Alemão falou: me espera, me espera. E rolaram várias cenas muito lindas, muito VTZeras, e com certeza ajudaram também o Alemão a ganhar essa edição. E aí quando acabou o BBB, eles ficaram juntos de verdade, mas esse namoro rolou só durante alguns meses e não deu certo. 10 anos depois, o trio se reencontrou e foi muito legal, e mostraram que eles continuaram muito amigos e se gostando muito. Falando em BBB 7, não tem como não relembrar aqui também uma das maiores brigas da história do Big Brother, que foi entre Alemão e Ayrton. Quem que lembra disso? A treta da sunga branca é a minha preferida, gente. Eu amo essa treta. O que aconteceu? Depois de uma festa, muita bebedeira, tava todo mundo muito louco, tava rolando um clima tenso na casa e o Alemão tava dormindo. E aí a galera foi lá zoar o Alemão. E aí tiraram a cueca dele, deixaram ele pelado. E ele ficou putaço. Depois ele foi tirar satisfação, principalmente com o Ayrton. Falou que não gostou da brincadeira, que brincadeira tem limite. E aí começou uma discussão. O Ayrton ficou puto porque ele tava sendo contraditório. Porque quando ele falava que na sinuca, quem perdesse a sinuca ia andar pelado pela casa, tava tudo bem. E aí o Alemão rebateu dizendo: não, numa aposta, realmente eu toparia, mas não foi esse o caso. Eles entraram numa discussão absurda e aí quase rolou porrada. A casa se dividiu segurando o Alemão, segurando o Ayrton. O Ayrton gritava e aí ele questionou as atitudes do Alemão, dizendo que ele ficava pagando de puritano quando ele andava de sunga branca pela casa. Sunga branca! Ô, o povo quer, para, por favor. Aqui é amizade, para. Melhor momento. Nesse ano, o BBB 20 relembrou também o quarto branco, mas foi um quarto branco meio flopado aí, graças a Manu Gavassi, que fez do quarto branco um retiro espiritual, não é mesmo? Não durou muito não, mas o primeiro quarto branco no BBB 9 foi tenso. Newton atendeu o Big Fone e aí ele tinha que escolher mais 2 participantes pra ir junto com ele cumprir um castigo até então desconhecido. Então ele escolheu o Ralph e o Léo. Então, Ralph, Léo e Newton foram parar no quarto branco sem saber de nada. Pra sair de lá, tinham 2 opções. Uma, apertar o botão vermelho e ser automaticamente eliminado do programa, olha que tenso. Ou, segunda opção, era esperar até terça-feira, 3 dias, pra que rolasse o paredão. E se o Alexandre, que era o participante que todos colocaram no paredão, saísse da casa, eles estariam liberados do quarto branco. Então o bagulho era muito tenso, tinha toda essa pressão de que eles podiam ser eliminados do programa e se não fossem, ficariam ali até sei lá quando. E aí o Léo não aguentou, ele surtou dentro do quarto branco e apertou o botão vermelho e se eliminou do Big Brother. Lembro até que na época eu era estagiária da Capricho, eu entrevistei ele pra revista quando ele saiu do BBB. Ele realmente ficou muito abalado. Ele dizia na época que ele tinha um trauma de infância, que ativou esse gatilho aí do trauma de infância, de quando ele quase morreu afogado. Mas em fevereiro desse ano ele deu uma entrevista ao Estadão e ele disse que o que fez ele apertar o botão não foi necessariamente estar no quarto branco, mas sim o que ele estava passando psicologicamente dentro do programa, que ele já estava surtando, imaginando o que estavam pensando dele fora da casa, e também porque ele tinha um relacionamento fora da casa e tudo mais, e disse isso e não disse que foi exatamente por causa do quarto branco, o que foi um pouco diferente do que ele disse na época. O BBB 11 bombou demais, foi aquela edição que a Maria ganhou, mas chamou muita atenção por ter pela primeira e única vez uma participante trans, que foi a Ariadna. Infelizmente ela foi a primeira a ser eliminada na primeira semana, ela só durou uma semana no programa. Lá dentro a Ariadna não abordava o tema da transexualidade, mas os participantes lá dentro desconfiavam, né, aquela coisa meio, né, enfim. Eu lembro que na época rolaram matérias sobre a Ariadna, sobre esse caso, e tratavam ela como um nome de batismo, que era muito desrespeitoso. Mas mesmo com uma semana apenas de programa, a saída dela foi icônica, porque ela deu tchau pra todo mundo e disse: eu queria dizer que eu tenho orgulho de ser a primeira transexual a participar do Big Brother Brasil. Foi muito incrível. Apesar dessa saída precoce, a Ariadna foi falada no Brasil todo, apareceu em várias capas de revistas famosas e arrasou muito.
Já que a gente tá falando de BBB 11, vamos falar sobre Maria e Mau Mau, que também foi um casal muito marcante aí na história do Big Brother. E não só um casal, como quase um triângulo, né? Que teve a Maria com Mau Mau e Maria com Wesley. E teve um momento, gente, que foi muito bafo. Que foi o seguinte, Maria ficou com Mau Mau logo no início do programa, nos primeiros dias, numa festa. Estavam lá de casalzinho, ela que foi atrás, o Mau Mau conquistou ele. Aí ele foi eliminado, ela ficou super mal, ele saiu, mas logo ela já se recuperou e começou a engatar um romance com o Wesley. Só que, gente, o que ela não imaginava é que estava rolando uma casa de vidro fora do Big Brother com participantes que já tinham sido eliminados, inclusive a Ariadna e o Mau Mau. E aí o público votava em quem podia voltar pra casa. E aí é óbvio que o povo votou em quem pra voltar na casa? Mau Mau, porque tava vendo a Maria com o Wesley. E todo mundo ficou, Meu Deus, o Mau Mau precisa voltar pra dar esse bafo todo. E aí, gente, não deu outra. Mau Mau voltou, deu um susto em todo mundo na casa e a Maria ficou com uma cara, gente, chocada. Mas a Maria, a gente sabe, era muito apaixonada pelo Mau Mau, então ela tentou reconquistar ele depois, só que ele só dava patada nela. Rolou até uma situação um pouco engraçada, porque ela ficava na cola dele, ele fugia, ele dava umas fugidas dela e ela lá ficava no pé dele. Só que o Mau Mau começou a ser bem grosso com ela, a tratar ela mal, o que até fortaleceu a Maria dentro do jogo. Só que chegou um momento que ela desistiu e resolveu dar uma chance de vez pro Wesley, que sempre tava ali no pé dela querendo ficar com ela. E aí numa festa eles ficaram. Aí o Mau Mau foi eliminado pela segunda vez e a Maria até se sentiu aliviada. Inclusive a Maria protagonizou o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo no Big Brother, que foi entre ela e a Diana numa festa. Bom, mas aí depois vocês sabem, né, o que aconteceu? Maria ganhou o Big Brother. Ela era muito maravilhosa, eu adorava a Maria. E falando em beijo gay, gente, vamos falar do nosso primeiro e único casal LGBT da história do Big Brother, que é o casal Clanessa, um dos melhores e mais icônicos casais do Big Brother. O primeiro beijo do BBB 14 foi entre Clara e Vanessa durante uma festa, e quem deu o primeiro passo, a primeira atitude foi a Clara. E aí elas ficaram juntas, formaram um casal dentro da casa. A Vanessa ganhou o Big Brother e com certeza o casal ajudou isso a acontecer também. E aí depois, quando o BBB 14 acabou, elas ainda continuaram juntas por um tempo, mas o relacionamento não deu certo. A Clara até deu entrevistas falando que as duas eram muito molecas e tal, muito imaturas, e acabou não rolando. E hoje, inclusive, a Clara tem um filho, é casada, tem um canal também no YouTube que eu já participei 2 vezes. No nosso 10º lugar tá aquele momento. Olha ela! Ana Paula Renault foi um acontecimento no BBB, gente. Pena que ela foi expulsa antes da hora, né? Mas o Olha Ela rolou depois de um daqueles momentos clássicos do BBB, que é o paredão falso. Ana Paula foi eliminada no paredão falso, ficou naquele quarto assistindo tudo e voltou pra se vingar. Ela começou a gritar pela casa toda, acordando todo mundo, até que ela foi no quarto do Matheus e da Maria Cláudia e gritou: "Olha ela!" E aí ela ficava falando: "Eu vi tudo, o bicho vai pegar agora." Esse jeito explosivo e polêmico da Ana Paula levou ela a ser eliminada, expulsa do BBB, depois de ter dado um tapa no rosto do Renan durante uma festa. E ela foi expulsa. Ela disse que nem lembrava disso. Também teve aquela briga icônica dos dois, que ela falava que ele era falso, que ele era todo falso, que o dente dele era falso. E falando em volta de paredão falso, não tem como não falar da volta de Gleice, dizendo a frase icônica: "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta." Parafraseando Clara de O Outro Lado do Paraíso, a novela que tava rolando na época, que tinha essa frase icônica. Isso aconteceu no BBB 18, ela voltou do paredão falso falando essa frase, foi muito maravilhoso. E aí ela foi pro Diego e pra Patrícia, que eram seus maiores inimigos na casa, e falou uma outra frase memorável que foi: "Quem cava uma cova pro inimigo, cai nela." Dito e feito. Logo depois, Thiago Leifert falou pra Gleice indicar alguém pro paredão. Ela indicou a Patrícia e deu certo. Ela foi eliminada com rejeição de 94,26% dos votos no paredão triplo. E Gleice foi a grande campeã do BBB 18. A minha campeã, maravilhosa Gleice, eu amo. O BBB 18 rendeu vários momentos icônicos também. Foi um BBB que eu amei muito, que foi muito legal. Inclusive, um deles foi a prova de resistência mais longa da história do BBB. Inclusive, eu acho que ainda é a maior da história de todos os BBBs do mundo, tá? Essa prova foi entre Kaysar e Ana Clara e eles resistiram por 42 horas e 58 minutos. E a prova era aquela prova giratória, que eles ficavam numa plataforma giratórias, somente sendo segurados por um cinto
cinto de segurança, era uma prova de um carro. A prova valia uma imunidade e uma vaga para a semifinal do programa, além do carro. Só que aí, beirando as 43 horas de prova, o Thiago Leifert foi lá falar com eles e disse que cada um deles ia ganhar o carro e que eles deveriam decidir para quem ficava a imunidade, porque não dava para eles continuarem, para preservar a saúde deles. Então, eles tiveram que decidir entre eles e eles decidiram que a imunidade iria para Ana Clara. Foi muito emocionante, inclusive o momento que a Ana Clara sai da prova, meio capengando, meio assim mancando, e o Papito, o pai dela, o Ayrton, vai até ela chorando, eles estão chorando, se abraçam. Foi um momento muito emocionante. Ainda no BBB 18 teve um momento que virou um dos maiores memes do Big Brother, que foi a frase da pensadora contemporânea Jéssica: "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai." A Patrícia estava no paredão muito triste, aí pra consolar ela, a Jéssica falou essas sábias palavras e disse: "Ai, eu tenho uma frase que quando eu tô muito triste, passando por um momento muito difícil como o seu, eu falo ela, eu fico pensando nela e ela me deixa mais forte. Porque nós somos princesas, rainhas, guerreiras, só pelo fato de sermos mulher." E aí essa frase viralizou sem nem eles saberem lá dentro. Rolava muita zoeira nas edições do programa, também no Twitter, nas redes sociais, só depois que saiu que ela ficou sabendo, ainda ganhou uma coroinha. E é claro que o BBB 20 não podia ficar de fora dessa lista, porque tá rendendo muito. Vai se tornar um dos BBBs mais inesquecíveis da história. E aí eu separei aqui 2 momentos. Foram muitos momentos icônicos. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo só sobre o BBB 20, sobre os principais momentos. Me contem aí, já fiz vários vídeos sobre o BBB, mas dá pra fazer um só dele em homenagem aí à final. Me contem nos comentários. Mas eu separei 2 momentos. Um deles é que o BBB 20 é o maior batedor de recordes da história do Big Brother Brasil. O paredão entre Prior, Manu e Mari bateu o recorde mundial de votação e atingiu 1,5 bilhões de votos. Pega essa! Até então, o recorde era do paredão entre Gisele, Pyong e Guilherme, que atingiu 416 milhões de votos. Realmente o que aconteceu nesse paredão a gente nunca viu acontecer, que foi praticamente uma briga política, foi quase uma Copa do Mundo, né? Foi uma treta muito forte entre as torcidas do Prior e da Manu. E aí, quem foi eliminado foi o Prior. O que tá batendo recorde também é a hashtag BBB20 no Twitter. Segundo o Twitter pro UOL, o BBB20 teve um volume de conversas aí na hashtag BBB20 em 2 meses 7 vezes maior do que toda a edição do BBB19. Outro recorde que envolve Manu Gavassi, além do paredão, é o recorde de número de seguidores. A Manu Gavassi é a participante que mais ganhou seguidores dentro do BBB. Até agora já são mais de 8 milhões de novos seguidores. Babu também é recordista, ele foi o participante que mais foi ao paredão, foram 8 vezes no total. Por enquanto, né, a gente ainda tem mais aí programa pela frente. E o último item é pra algo que aconteceu no BBB 20, que eu acho que vai marcar a história, que a gente sempre vai lembrar, que foi o BBB do empoderamento feminino. Who run the world? Girls. Who run the BBB? Girls. Gente, rolou algo muito histórico, que foi toda essa treta entre as mulheres e os homens com várias atitudes muito machistas, e foi por isso que alguns deles, inclusive, saíram do BBB. Então rolou toda aquela treta que começou principalmente por causa daquele plano dos caras liderados pelo Adson de fazer com que as mulheres traíssem os seus namorados com eles. Rendeu muito papo machista e absurdo dentro da casa, até que Marcela e Gisele desmascararam eles e rolou toda aquela revolução. E aí a casa ficou dividida em basicamente 2 grupos. Tiveram muitas frases e papos maravilhosos da Marcela. Teve a Rafa falando aquele discurso pro Adson também no meio da cozinha. E o resultado disso foi que foi saindo um por um desse grupo. Tem aquela foto memorável de todos os Chernobyls, que foi ficando PB aí ao longo dos paredões. Todos eles foram eliminados um por um, e a maioria deles foi pelas atitudes machistas lá dentro. A gente viu aí as mulheres eliminando um por um. Foi algo assim inédito que aconteceu nesse BBB, que o machismo não saiu impune. Militei toda. E é isso, eu acho que essas 2 últimas semanas ainda vai render muito pro BBB 20, vamos acompanhar. Se vocês quiserem, eu ainda faço mais um vídeo sobre o BBB 20, então comentem muito aí. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, comenta qual pra você foi o momento mais marcante da história do BBB, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo pra geral. É nóis, tamo junto. Beijo!